Olá, pessoal. Eu sou o professor Teixeira, estou com a responsabilidade de corrigir as questões de AF, Direito Financeiro, do primeiro simulado, né? Esse simulado que foi um simulado gratuito, para que você tenha uma noção de como funciona o projeto. É um projeto que é inspirado, né? Aí vocês estão verificando aí na foto, o Felipe. O Felipe, ele participou do projeto anterior, ele quase sempre tirava em primeiro lugar nos simulados, né? E resultado disso, ele tirou em primeiro lugar no concurso de técnico de controle externo do TCM realizado em 2016. E o nosso objetivo com esses simulados é que você tenha o mesmo sucesso do Felipe. Então, é um projeto que está sendo feito com muito carinho para que você consiga tudo que você precisa, né? Para realmente ter sucesso e ter aprovação nos concursos aí, visando, né, os concursos do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Bom, antes de começar as correções das questões de AF e Direito Financeiro, fazer aqui só uma explicação, né, do projeto de simulados, que está junto com o PET, né, que é o projeto que a gente tem, né, elaborado com as matérias básicas para os concursos do TCM e TCE. E aí, junto com eles, né, a gente também oferece esses simulados, que são exatamente para que você possa treinar ao momento principal, que é a realização da prova. Então, basicamente, a gente começou aqui o nosso projeto, né? A gente está fazendo a correção do simulado gratuito, que foi aplicado em 17 de fevereiro. A postagem do gabarito do ranking será 18/2. É interessante, né, que você não precisa botar teu nome, pode botar um pseudônimo. Esse nome, esse codinome é que vai aparecer lá na lista. E lembrar que esse ranking ele é divulgado no site, né, no thcursos.com.br. E a correção dos vídeos, os vídeos com as correções, serão postadas até 15 dias após a realização do simulado, sempre na área do aluno. Então, você faz o simulado na sua área do aluno, no site, e também assiste as correções na sua área do aluno, também no site. 15 dias, mas geralmente os professores eles corrigem num tempo menor, tá legal? Inclusive, essa correção ela já está sendo postada e é referente ao simulado gratuito. E depois sim a gente vai começar o pacote, né? O primeiro pacote de simulados, ele contempla, é o pacote que contempla 4 simulados. Todos os simulados terão 100 questões, englobando, nesse caso aqui, 100 questões englobando 10 matérias, né? Que são as matérias principais que são cobradas aí nos principais concursos para tribunais de contas. Então, esses 4 simulados, o primeiro vai ser aplicado 17 de março, né? A correção sempre um dia depois, o gabarito com a postagem, né? O ranking. E o simulado 2, 14 de abril, correção dia seguinte. Simulado 3, 2 de maio. E o simulado 4, 9/6. Sempre um simulado por mês para você conseguir fazer aí uma visualização do seu andamento dos estudos, ganhar novos conhecimentos e treinar a fazer a prova. Então, se você ainda não se matriculou, não perca tempo, porque as inscrições são limitadas. E você faz as inscrições no portal do thcursos.com.br e que você tenha sucesso, igual teve o nosso aluno do projeto anterior, como eu apresentei, o Felipe. Então, vamos para a nossa primeira questão aí do simulado gratuito, uma questão sobre orçamento público, né, que é objeto da matéria administração financeira e também direito financeiro. E aí tem algumas... essa questão ela cobrava algumas informações sobre o conceito de orçamento público que você deveria estar aí na veia, né, para conseguir acertar essa questão. Então, a letra A fala primeiro, né, você tem que encontrar aí a opção correta. É sempre importante destacar o que ele quer, né? A opção correta ou a falsa? Então, essa é a primeira informação que você tem que identificar na questão. Nesse caso, ele quer a opção correta. Então, vamos lá. É instituído por lei ordinária ou medida provisória? Gente, o orçamento público no Brasil, por força da Constituição, artigo 165, é instituído por lei ordinária, né? Que requer maioria simples para sua aprovação. Mas medida provisória não pode. Geralmente, né, a lei ordinária ela pode ser substituída por medida provisória, mas no caso da lei ordinária que vai instituir o orçamento, a própria Constituição é categórica ao falar que não pode o orçamento público ser instituído por medida provisória. Então, seria uma medida provisória inconstitucional. O orçamento público, a LOA, né, a gente está falando aqui especificamente nesse caso da LOA, só pode ser instituído por lei ordinária, não pode ser usado medida provisória. A medida provisória, dentro da questão orçamentária, ela só pode ser utilizada para abrir créditos extraordinários. Mas o orçamento não é só a abertura de crédito extraordinário. O orçamento é fixação
da despesa e previsão da receita, né? Então é uma coisa muito mais ampla. Medida provisória é só para abertura de crédito adicional. Cuidado só com essa diferença para você não cair numa pegadinha de prova. Então, o item 1 está errado por isso quando fala em medida provisória. Vamos lá para a letra B. Estima as receitas e despesas para um período anual. Realmente, o orçamento, em decorrência do princípio da anualidade orçamentária, é para um período anual. Agora, é errado falar que ele estima as receitas e despesas. Por quê? Porque no orçamento, quando a LOA é publicada, ela vai estimar as receitas e vai fixar as despesas. Então, tem uma diferença básica aí. Então, as despesas são fixadas e as receitas são estimadas. É que a receita, o governo pode arrecadar mais e isso não representar nenhuma ilegalidade. Já no caso da despesa, não. É um teto. Ele só pode gastar mais do que aquilo que foi fixado. Só se ele abrir créditos adicionais, tá bom? Então, estaria errado quando ela fala estimar a receita e lembrar que a despesa não. Lembrar que a despesa ela é fixada. Então, cuidado só com esse detalhe, tá bom? Então, não cair nessa pegadinha. Vamos para C. Após a entrada em vigor da emenda constitucional 86, né, que foi a PEC do orçamento impositivo, né, ela teve esse nome, né, PEC do orçamento impositivo, e se tornou emenda constitucional 86, o orçamento passou a ter caráter impositivo. Gente, está errado. Lembrar que o orçamento é uma lei autorizativa, ou seja, não impositiva. Né? O orçamento ele tem caráter autorizativo em regra. Em algumas situações ele é impositivo, mas em regra, num contexto geral, ele é autorizativo. Essa emenda, apesar de ter esse nome, né, decorrente de uma PEC que se chamava PEC do orçamento impositivo, ela não transformou o orçamento público em orçamento impositivo. O orçamento continua sendo autorizativo. Então, esse caráter impositivo aqui, ele não existe. Na verdade, o que efetivamente essa PEC ela fez? As emendas, né, que são propostas pelos parlamentares, essas sim, elas vão ter um caráter impositivo a partir dessa emenda. Porque quando o orçamento ele é encaminhado, ele pode sofrer emendas, né, parlamentares. Então, os parlamentares, né, os deputados e senadores, no caso do âmbito federal, eles podem propor emendas ao orçamento, à lei orçamentária, e criar novas despesas. Essas novas despesas criadas por emendas, essas passaram a ter caráter impositivo, ou seja, o gestor, né, vai ser obrigado a cumprir essas emendas. Mas só que essas emendas parlamentares, elas são só obrigadas até, né, o limite de 1,2 da receita corrente líquida do ano anterior. Então, olha que detalhe, né? Além de não ter se tornado o orçamento impositivo, as emendas parlamentares, sim, essas passaram a ser impositivas, as despesas criadas pelas emendas, mas tem um limite, tem que gravar esse limite, até o limite de 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior. Então, só cuidado com esse detalhe para não cair numa pegadinha de prova dizendo que o orçamento impositivo, em regra, continua sendo autorizativo, apesar que em vários momentos ele tem situações impositivas, tá bom? Vamos lá para D. A iniciativa para sua elaboração é dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Não, né? A própria Constituição consagra que a iniciativa é do poder legislativo. Então, é do poder executivo. Então, é o poder executivo que elabora o projeto de lei. Então, entre as competências do poder executivo está exatamente elaborar o projeto de lei orçamentário, o projeto da LOA. É claro que os poderes legislativo e judiciário, por ter autonomia, eles elaboram suas propostas parciais de orçamento, encaminha para o executivo que consolida numa proposta geral, e essa proposta geral vira o projeto de lei orçamentária. Esse sim é encaminhado para o legislativo votar. Então, só cuidado com esse detalhe e lembrar que o projeto de lei orçamentária é competência do poder executivo e não de todos os poderes, tá bom? Então, essa questão também está errada. Então, só pode ser, né, letra E, que fala assim, não é uma lei, né, que o orçamento público não é uma lei no orçamento no sentido material. Então, não é uma lei no sentido material,
pois não fundamenta a obrigação jurídica de obter receitas ou realizar despesas. Então, os doutrinadores, eles especificamente, vou até sair aqui da tela, tá, gente? Porque eu vou escrever alguma coisa aqui para facilitar aí o entendimento dessa questão. Então, alguns doutrinadores, eles inclusive falam que o orçamento é um ato administrativo com força de lei, porque ele não cria direitos subjetivos para terceiros. Então, alguns doutrinadores acrescentam que o orçamento é um ato administrativo com força de lei. É basicamente a questão do Giacomoni, que é um importante autor sobre orçamento que fala isso. Né? Por quê? Porque não cria direitos subjetivos para terceiros. Então, por ele é uma lei que não cria direitos subjetivos para terceiros, pessoas para terceiros, ela é considerada uma lei no sentido, não é considerada uma lei no sentido material, exatamente por isso. Então, o gabarito correto é a letra E, é uma questão aí que advém da doutrina, ok? Então, a questão que advém da doutrina. Gente, então o orçamento, ele é uma lei autorizativa, quer dizer que o governo não está obrigado, ele não é obrigado a fazer o que está no orçamento, ele está autorizado. Então, por exemplo, se um cidadão identifica no orçamento que está dizendo lá que a rua dele vai ser asfaltada. Olha que maravilha para o cidadão, está no orçamento dizendo que a rua dele vai ser asfaltada. Aí ele acha que aquilo é um direito que ele vai ter. Não tem direito nenhum. Por quê? Aquilo ali é uma autorização que o gestor tem para asfaltar, realizar despesas com asfalto da rua daquele cidadão. Mas o orçamento é autorizativo, não é impositivo. Então, o gestor não é obrigado a asfaltar a rua do cidadão, apesar de estar aprovada no orçamento. Então, por isso que alguns autores falam, inclusive, que o orçamento é um ato administrativo com força de lei, por ele não criar direitos subjetivos. Diferentemente das outras leis, que são impositivas, o orçamento tem apenas caráter, em regra, autorizativo. Então, gabarito, letra E. Bom, vamos lá agora para a questão 2, uma questão que fala sobre plano plurianual. Então, a gente está visualizando uma questão que trata especificamente do plano plurianual. Então, vamos lá para a gente identificar algumas informações sobre esse importante instrumento orçamentário consagrado na Constituição de 88. O PPA terá vigência até o fim do primeiro ano de mandato do chefe do Poder Executivo subsequente. Só para a gente lembrar, tá, que ele quer a falsa, é aquela situação que a gente tem que estar sempre analisando. Ele quer a verdadeira ou a falsa. Dessa vez, o formulador, que fui eu, né, falou que quer a falsa ali. Então, vamos lá. PPA terá vigência até o fim do primeiro ano do mandato do chefe do Poder Executivo subsequente. Correto. Inclusive, né, a gente está no primeiro ano de mandato aí do Bolsonaro e ele está trabalhando ainda com o PPA feito pelo governo Dilma Temer, né? Porque o PPA que vai ser o dele vai valer só a partir do segundo ano, porque é um instrumento que desliza, né, para o ano seguinte. Então, só para a gente entender, né, vamos pegar aqui só a fim de observação. Temer teve 4 anos de mandato, claro que não teve, foi Dilma Temer, né? E o Bolsonaro vai ter 4 anos aí de mandato. Então, o PPA do Temer foi feito no primeiro ano, entrou em vigor, como são 4 anos a vigência, entrou em vigor no segundo ano e vai até o primeiro ano de mandato subsequente. Então, a questão está correta. Então, não é essa, porque a pergunta está pedindo qual é a questão falsa. O PPA deverá contemplar as diretrizes, objetivos e metas para as despesas correntes decorrentes da despesa de capital. Eu acredito que muita gente caiu nessa pegadinha, né? Porque se você pegar o artigo 165 da Constituição, vai falar que o PPA vai contemplar o famoso DOM, né? Diretrizes, objetivos e meta para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para programas de duração continuada. Então, muita gente pensa que as despesas correntes não são contempladas no PPA. Só que o detalhe é, quando o artigo 165 fala despesas de capital e outras delas decorrentes, ele está falando exatamente das despesas correntes que são decorrentes da despesa de capital. Então, é uma pegadinha, né? Mas que aprofunda um pouquinho mais a matéria e o simulado serve para isso. Então, olha só. O PPA deverá contemplar as diretrizes, objetivos e metas para as despesas correntes decorrentes da despesa de capital. Então, tá certo. Ó, só para a gente ter uma ideia. O hospital
construção de um hospital. Isso é uma despesa de capital, é uma DK, é uma despesa de capital. Agora, as despesas do dia a dia que vão ser geradas com esse hospital, né? Despesa com médicos, despesa com material de consumo, pagamento de luz, água e telefone. Então, a despesa com funcionamento do hospital. Ou seja, aqueles gastos efetivos lá do dia a dia. Isso são despesas correntes. Então, o que vai acontecer? No caso específico do PPA, ele vai ter que contemplar as despesas de capital e outras delas decorrentes, ou seja, essas despesas correntes com funcionamento do hospital. Maravilha? Vamos para C. O PPA terá vigência de 4 anos, então, sempre importante lembrar que o PPA ele tem vigência de 4 anos, não podendo ser alterado durante o exercício. Então, nesse caso aí, ele não pode ser alterado durante a execução do mandato do chefe do Poder Executivo. Ele não pode ser alterado, tá, gente? Ele não pode ser alterado durante a execução do mandato do chefe do Poder Executivo. Por exemplo, se o Poder Executivo quiser alterar, ele vai ter que fazer um projeto de lei. Então, na verdade, o PPL só pode ser alterado se tiver um projeto de lei. Então, a gente não pode alterar sem ser por lei. O PPA ele tem que ficar inerte 4 anos, se por acaso o gestor quiser alterar, se é uma lei ordinária, pode, claro, ser alterado por outra lei ordinária, mas só por lei. Por um ato do chefe do Poder Executivo, não pode ter alteração, ok? Então, um detalhe aí que a gente teria que verificar para não cair nessa pegadinha aí, tá bom? Então, vamos lá para a próxima agora, fazer uma visualização da D. Vou sair da tela para facilitar. Nenhuma despesa de capital poderá ser realizada sem prévia inclusão no PPA ou sem lei que autorize, sob pena de crime de responsabilidade. Bom, esse item aí foi tirado, tá, gente, da Constituição Federal, lá do artigo 167, parágrafo 1º. Só que ele está errado, porque ele fala nenhuma despesa de capital poderá ser realizada sem prévia inclusão no PPA ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Na verdade, não é nenhuma despesa de capital, é nenhum investimento, então nesse caso aqui teria que ser investimento, com duração superior a 1 ano. Então, somente esses investimentos com duração superior a 1 ano é que não pode ser realizado sem prévia inclusão no PPA. Tá bom? Uma obra, por exemplo, que vai durar 3 anos, tem que estar no PPA além da LOA. Então, essa questão está errada quando ela, de alguma forma, generaliza, fala que nenhuma despesa de capital. Gente, para comprar uma ambulância, para comprar um veículo, para realizar uma obra pequena, para comprar um tomógrafo para o hospital, para comprar várias coisas aí, despesas de capital no geral, que não tem uma duração superior a 1 ano, como no caso de uma obra, não precisa estar contemplada no PPA, somente na LOA. Então, gabarito, D de dado. Essa questão está errada, ok? Então, está errada porque ela generalizou. E a E fala, o projeto de lei do PPA deverá ser encaminhado para aprovação do Poder Legislativo até 4 meses antes do fim do primeiro exercício do mandato do chefe do Poder Executivo. O prazo de encaminhamento, que está definido no artigo 35 do ADCT, e no caso do PPA, ele tem que ser encaminhado para aprovação do Poder Legislativo até 4 meses antes do fim do primeiro exercício financeiro do mandato do chefe do Poder Executivo. Então, por exemplo, Bolsonaro, ele tem um prazo para encaminhar o projeto de lei orçamentária do PPA, projeto do PPA que vai vigorar a partir do 2º ano. E ele tem esse prazo, o chefe do Poder Executivo, ele tem um prazo de 4 meses antes, até 4 meses antes do término do exercício. Tem que lembrar que o exercício termina 31/12, então 4 meses antes vai dar 31/8. É o prazo de encaminhamento, e depois a gente vai ter o prazo de votação, que vai ser 22 de dezembro, que é o prazo de devolução, término da sessão legislativa, para que o Poder Executivo sancione, e aí você já tem um PPA para o 2º ano de mandato. Tem que lembrar que isso ocorre sempre no 1º ano de mandato, ok? Então, essa questão está certa. A única errada é a D, e lembrar que a C, claro, pode ser modificado, mas por lei, por ato do chefe do Poder Executivo, não.
Bom, vamos para mais uma questão. A gente agora vai para a questão 3. E aí ele fala sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então tem que lembrar, tá, gente, que tanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto a Lei Orçamentária Anual, ela tem conteúdo estabelecido pela Constituição Federal e conteúdo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Inclusive, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu várias coisas, vários conteúdos que devem ser normatizados, fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, nesse caso específico aí, tu tem que tomar cuidado, porque a questão ela fala segundo a Constituição Federal. Então, já foi a primeira pegadinha. E ela quer a resposta correta segundo a Constituição Federal. Então, primeiro lá, critérios e forma de limitação de empenho a serem efetivados em caso de risco de não cumprimento das metas fiscais. Sim, é a LDO que faz isso, mas por imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 9º. O artigo 9º fala exatamente isso, tá bom? Da Lei de Responsabilidade Fiscal. Normas relativas a controle de custo e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Também deve ser definido na LDO, mas só por imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 4º. Orientações para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Tá certo. Lembrar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é uma lei que ela é aprovada antes da Lei Orçamentária. Exatamente por quê? Porque ela vai trazer orientações que devem ser observadas na elaboração da Lei Orçamentária. Então, por isso que ela tem que ser aprovada antes da LOA. Exatamente porque ela contempla orientações que devem ser seguidas na hora de elaborar a Lei Orçamentária Anual. Então, uma das funções da LDO é orientar a elaboração da Lei Orçamentária, e isso está na Constituição Federal, lá no artigo 165, então está corretíssimo. Então, é o gabarito da questão, letra C. Inclusive, o nome é Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque ela estabelece diretrizes para a elaboração da LOA. Por isso que o nome é Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque ela estabelece diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, tá bom? Vamos para D. A política de aplicação das agências reguladoras de fomento. Não, a agência reguladora não é competência na LDO estabelecer política, e sim das agências financeiras. Então, as agências financeiras de fomento, né, que tem como objetivo fomentar a economia, né, que são esses bancos, eles sim, as políticas desses bancos de fomento são definidos na LDO. E aí, como exemplo, né, o BNDES é o principal, mas também atua como agência financeira de fomento o BB, né, o Banco do Brasil, e a Caixa Econômica Federal. Está errado porque ela fala reguladora, apesar de estar na Constituição, é financeira, é agência financeira. Por último, condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas, que são as famosas subvenções. Essa também é conteúdo da LDO, mas não por determinação da Constituição Federal, e sim por determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ok, turma? Então, nesse caso específico, da questão 3, gabarito letra C. Bom, vamos lá para a correção da questão 4. A questão fala do orçamento fiscal. Então, tem que lembrar que a Constituição de 88, ela pega o orçamento, a LOA, e divide em 3 orçamentos. Então, você tem lá a lei orçamentária, né, que ela é dividida em 3 orçamentos. O orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento. Então, no orçamento da Seguridade Social, que é o orçamento específico, a gente tem orçamento de 3 áreas importantes do governo: saúde, previdência e assistência social. Então, tudo que está ligado à saúde, previdência e assistência social está no orçamento da Seguridade Social, o famoso SPA. No orçamento de investimento, a gente tem lá as estatais. No caso do governo federal, eles basicamente utilizam as estatais independentes aqui nesse orçamento de investimento. E no orçamento fiscal vai estar toda o restante da administração pública, né? O orçamento restante da administração pública, tirando o que está nos específicos, né, que é a Seguridade Social de Investimento. Então, vai ter o orçamento da administração direta e da administração indireta. Inclusive aqui, as estatais dependentes.
Então, as estatais dependentes vão estar inseridas ali no orçamento da administração indireta. Então, basicamente, essa era a informação que você deveria ter para conseguir gabaritar essa questão 4, né? Então, de acordo com a lei orçamentária da União, o orçamento fiscal compreende. Então, saúde é seguridade, orçamento da Seguridade Social. Orçamento das empresas dependentes é esse aqui, né? É o orçamento fiscal. Lembrar que as estatais dependentes, elas dependem do orçamento do governo para sobreviver. Então, esse dinheiro que é encaminhado para essas estatais, eles ficam alocados no orçamento fiscal, lá no orçamento da União. Eles usam essa metodologia, tá bom? O orçamento da Previdência, o orçamento da Seguridade Social. O orçamento das empresas estatais independentes, né? Nesse caso aí, o orçamento de investimento, né? Aquele recurso que vai ser investido nas estatais independentes. Como elas não dependem do orçamento fiscal do governo, elas não aparecem no orçamento fiscal. Então, elas só podem aparecer no orçamento de investimento, que é o recurso que é direcionado a investimento nessas empresas feita pelo governo, tá legal? Basicamente, são recursos que advêm das próprias estatais para ser investido nas próprias estatais, então, são recursos específicos. E o orçamento da Seguridade Social também está dentro do SPA, né? Que são as letras iniciais para saber as 3 áreas, vai estar no orçamento da Seguridade Social. Então, orçamento fiscal, somente o orçamento das empresas estatais dependentes, gabarito B de bola. Bom, vamos fazer aí a questão 5, né? E a questão 5 é uma questão que trata dos créditos adicionais. Então, lembrar que quando o governo ele tem que fazer um ajuste no seu orçamento, né? Ele tem que abrir créditos adicionais. E aí os créditos adicionais, né, eles são divididos em suplementares, especiais e extraordinários. Então, vamos lá analisar as 5 opções aí para identificar qual é a opção correta, né? A questão que é a opção correta. Então, vamos lá. Os créditos suplementares e especiais poderão ser autorizados na própria lei orçamentária. Não, né? O único crédito que pode ser autorizado na própria lei orçamentária são os créditos suplementares. Os especiais, não. Os especiais só podem ser autorizados por lei específica. Já os suplementares, não. Eles podem ser autorizados na própria lei orçamentária, inclusive uma exceção, né, ao princípio que a gente chama de princípio da exclusividade, ok? B, vamos analisar agora B, se aqui está certo. Na União, o crédito adicional extraordinário poderá ser aberto por decreto do Poder Executivo ou por medida provisória. Gente, crédito extraordinário, ele pode ser aberto, dependendo do ente, por decreto ou por medida provisória. Só que no caso da União, como existe a figura da medida provisória, né, e a questão ela deixa bem claro, na União, o extraordinário só pode ser aberto por medida provisória. Não pode ser aberto por decreto. Então, só pode ser aberto por medida provisória. Então, o erro fala quando ele pode ser aberto por decreto. Errado. Decreto é, por exemplo, no caso de um Estado que não tem a figura da medida provisória. Aí, nesse caso, o crédito extraordinário pode ser aberto por decreto. Agora, se existir a figura da medida provisória, como no caso da União, é aberto por medida provisória. Maravilha? Vamos lá analisar a C. Os créditos especiais autorizados e abertos nos primeiros 4 meses do ano terão vigência até o fim do exercício financeiro subsequente. Gente, existe um princípio chamado princípio da anualidade, onde os créditos orçamentários eles têm vigência até o final do ano, 31 de dezembro. Porém, existe uma exceção. Mas só que a exceção só vale para os especiais e extraordinários autorizados nos últimos 4 meses. E nesse caso aí está falando de créditos especiais autorizados nos primeiros. Não, somente nos últimos. Então, cuidado com essas pegadinhas. Então, de setembro a dezembro. Então, somente os especiais extraordinários autorizados nos últimos 4 meses que podem ter vigência postergada para o exercício subsequente. Ok? Vamos para D. Os créditos suplementares terão vigência adstrita ao exercício financeiro subsequente. Não, né? O suplementar ele tem que seguir rigorosamente o princípio da anualidade. Ele não pode passar para o exercício financeiro subsequente. Então, está errado por isso. Porque o suplementar ele só vale até o final do ano. Ele nunca poderá passar para o exercício financeiro subsequente em decorrência do princípio da anualidade orçamentária. E lembrar que a exceção, né, só vale para os especiais e extraordinários autorizados nos últimos 4 meses. A diferença positiva entre o ativo e o passivo financeiro
apurado em balanço patrimonial do ano anterior, poderá ser usado como fonte para abertura de créditos adicionais. Sim, a diferença positiva entre o ativo e o passivo financeiro é o superávit financeiro. E o superávit financeiro é uma fonte utilizada para abertura de créditos adicionais. Lembrar que o superávit financeiro ele é apurado no balanço patrimonial do ano anterior. É como se fosse uma poupança que o governo fez do ano anterior e agora ele está usando essa poupança para autorizar novas despesas via créditos adicionais, tá bom? Então, o gabarito da questão 5, letra E.